Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das cenas, assim, mais impactantes e enigmáticas da tradição judaico-cristã. O fim da vida de Moisés. Exatamente. O último capítulo de Deuteronômio é o fim de uma era, sabe? O fim de uma jornada de 40 anos no deserto e a transição de uma liderança monumental. Uma liderança que definiu uma nação inteira. Para guiar a gente nessa conversa, estamos usando duas bíblias de estudo muito conceituadas. A edição Holman e a Nova Almeida atualizada, a NAA. Certo. E a nossa missão aqui é ir um pouco além da leitura superficial, sabe? Tentar entender o que está por trás dos detalhes. A visão final da Terra. Isso, a visão, o enterro super misterioso e o legado que fez de Moisés uma figura, assim, sem igual. E o que eu acho fascinante é que esse capítulo não é só o fim de um livro. Ele funciona como o epílogo de toda a Torá. Ah, dos 5 primeiros livros. Exato. Ele amarra a história do maior profeta de Israel e, ao mesmo tempo, já abre a porta para o que vem depois. A conquista de Canaã. Isso. Sobre uma nova liderança. É um final que, na verdade, é também um começo. Certo. Vamos começar então por essa cena de abertura, que é de tirar o fôlego. É impressionante. Moisés sobe ao Monte Nebo, no topo do Pisga, lá nas planícies de Moabe, e de lá Deus dá para ele uma visão panorâmica de toda a terra prometida. E não é uma visão qualquer, né? Não. O que me impressiona é o nível de detalhe. Não é só olha, ali está a terra. Parece um mapa aéreo sendo narrado. É quase um tour virtual, não é? O texto vai descrevendo em partes. Gileade até Dan. Que é o extremo norte. Isso. Depois desce pela terra de Naftali, passa pelo centro com Efraim e Manassés e vai até Judá e o mar ocidental, o Mediterrâneo. É uma varredura completa, de norte a sul, de leste a oeste. Completíssima. E por que essa descrição tão específica? É para mostrar que a promessa feita séculos antes para Abraão estava sendo cumprida na sua totalidade. Precisamente. As notas da Bíblia Holman sobre o versículo 1 confirmam que, geograficamente, do Monte Nebo dá para ter uma visão muito clara de Canaã. Ah, então tem um realismo geográfico aí. Tem, sim. Mas a sua pergunta vai no ponto principal, que é a função teológica. Listar cada região é uma forma de dizer: veja, Moisés, cada centímetro daquela terra que eu prometi está aqui. A promessa é real, é tangível. É completa. Não é uma visão parcial. É a promessa inteira se desdobrando ali, na frente dele. E logo depois dessa visão grandiosa, vem o diálogo com Deus, que é de uma beleza agridoce, para dizer o mínimo. É o clímax emocional do capítulo, sem dúvida. Deus fala: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Permiti que você a veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Uau! Isso é pesado. É muito pesado. É o auge da realização da promessa para o povo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a maior frustração pessoal para o líder. É uma complexidade emocional imensa. Total. Por um lado, é um ato de graça de Deus, ele podia simplesmente ter deixado Moisés morrer sem ver nada. Verdade. Mas ele concede essa visão final, uma confirmação do sucesso da missão de vida dele. Mas, por outro lado, a proibição de entrar, por causa de um erro que ele cometeu lá no deserto, é mantida. é a tensão entre a fidelidade de Deus à promessa e a consequência da falha humana, né? Exato. Mesmo para o maior dos líderes. É triunfo e tragédia no mesmo instante. Isso me faz pensar no lado humano de Moisés naquele momento. Imagina, 40 anos guiando um povo difícil, resolvendo disputa, enfrentando rebelião. Tudo isso. E ele chega na linha de chegada, mas não pode cruzar, de partir o coração. Sem dúvida. E essa complexidade toda prepara o terreno para o que vem a seguir. A morte dele. A morte dele. Sim, vamos para essa parte. O versículo 5 é muito direto. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor. Ele tinha 120 anos. Uma vida longa. Muito. Mas aí vem um detalhe que sempre me chamou a atenção e que as duas fontes destacam. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o vigor. Isso soa quase antinatural, né?
É uma observação crucial. O que as fontes dizem sobre o porquê de incluírem esse detalhe específico? Essa frase é a chave para entender a morte de Moisés. Aos 120 anos, o normal seria esperar um declínio físico. Com certeza. Mas o texto faz questão de dizer que não. Ele estava em plena força, com a visão perfeita, o vigor intacto. Isso sugere, assim, muito fortemente que a morte dele não foi por causas naturais. Não foi uma falência do corpo por velhice. De jeito nenhum. Então, foi uma morte diretamente ordenada por Deus. Uma espécie de desligamento divino. Exatamente essa a implicação. Foi um evento soberano, divinamente determinado. Ele não morreu de fraqueza, ele morreu segundo a palavra do Senhor. Isso preserva a estatura única dele. Até na morte ele é excepcional. Ele não se apaga lentamente, sabe? A vida dele é concluída por um ato divino no auge da sua força. E o mistério não para por aí. O sepultamento dele é ainda mais estranho. Ah, sim. O texto diz que o próprio Deus o sepultou, num vale na terra de Moabe. Mas a frase que ecoa até hoje é: ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. É incrível, né? Por quê? Porque escondeu o túmulo de uma figura tão importante. A gente adora construir memoriais, marcar os lugares de descanso dos nossos heróis. E essa é exatamente a razão do segredo. A nossa tendência de venerar o herói. Exato. De criar um santuário, um local de peregrinação. As notas da Holman sobre o versículo 6 tocam nisso. Mencionam que tradições judaicas posteriores até criaram histórias fantásticas Imagino. sobre uma disputa pelo corpo de Moisés. Mas a razão teológica, que é a mais aceita, é muito prática: evitar a idolatria. Faz todo sentido. O foco de Israel tinha que ser em Deus, não no homem que foi o intermediário. Perfeito. Se houvesse um túmulo, ele poderia facilmente se tornar um objeto de adoração, desviando o foco da aliança e da lei. O túmulo desconhecido garante que o mediador não se torne ele mesmo um ídolo. É uma medida de proteção teológica para a nação. O legado dele não deveria ser um lugar físico. Mas sem as palavras, os mandamentos. Exato. É uma declaração poderosa de que a mensagem é mais importante que o mensageiro. E depois disso, o povo lamenta por ele. 30 dias de luto nas campinas de Moabe. É um período formal, né? Sim, mostra o respeito, a dor pela perda, mas também marca o fim de um capítulo antes de eles começarem o próximo. É um luto necessário. Necessário, mas que não paralisa um povo. E isso nos leva direto para a questão da sucessão. Pois é. Com a morte de um líder tão central, tão carismático, a gente esperaria o caos. Uma disputa pelo poder, facções se formando. Seria o natural, né? Mas não é nada disso que o texto descreve. A transição para Josué parece incrivelmente tranquila. É apresentada como um modelo de sucessão planejada e divinamente ordenada. O versículo 9 é a chave aqui. O que ele diz? Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Ah, então tem vários elementos aí. Tem. Veja, Josué já tinha a capacidade, cheio do espírito de sabedoria. E a autoridade foi transferida publicamente. Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Então essa imposição de mãos não foi um ato de última hora, foi um processo. Exato. Foi uma comissão pública feita antes da morte de Moisés à vista de todo o povo. Não havia dúvida sobre quem era o sucessor. E o resultado é imediato. Imediato. Segundo o texto, os filhos de Israel lhe deram ouvidos. Não há vácuo de poder, não há rebelião. A liderança continua. Mas as notas da Holman que a gente está usando acrescentam uma nuance interessante aqui, né? Elas dizem que, embora Josué tivesse a sabedoria para liderar, o papel dele era diferente. Muito diferente. Mais importantes deste capítulo. Josué era um líder militar e administrativo brilhante, perfeito para a tarefa de conquistar e assentar a terra. Mas ele não era um Moisés 2.0? De jeito nenhum. A autoridade de Josué era baseada na lei que Moisés já havia entregado. Josué era o implementador da lei, não o recebedor de novas revelações fundamentais. Entendi. Então, com Moisés, termina a era da revelação da lei. Isso. E com Josué, começa a era da aplicação e da vivência dessa lei na Terra Prometida.
É uma mudança de fase na história do povo. Precisamente. A era da revelação fundamental havia terminado. A era da aplicação havia começado. Josué não teria o mesmo tipo de acesso direto. Aquela comunicação face a face. Essa mesma. A comunicação face a face com Deus que definia o ministério de Moisés. E isso nos leva direto ao elogio final. Sim, os últimos versículos são como um tributo, um resumo do porquê Moisés foi uma figura tão única, tão incomparável. O texto parece fazer questão de botar um ponto final e dizer, olha, nunca mais houve alguém como ele. E ele faz isso com 3 afirmações extraordinárias. A primeira, e a mais importante de todas, está no versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Face a face. Essa expressão é muito forte. É fortíssima. A nota da ANA sobre esse versículo até confirma que isso cumpre uma profecia anterior sobre ele. Essa intimidade, essa comunicação direta, é o que o coloca numa categoria totalmente diferente. Não é através de sonhos ou visões, como outros profetas. É uma conversa direta. Exato. É uma metáfora para uma intimidade e clareza de comunicação sem precedentes. E, segundo o texto, sem sucessores no mesmo nível. E a segunda grande afirmação? A segunda, nos versículos seguintes, relembra os sinais e maravilhas que ele realizou no Egito. Contra o faraó. Isso. Ou seja, a autoridade dele não era só de palavras, era validada por atos de poder divino numa escala épica. Que libertaram uma nação inteira da maior superpotência da época. E a terceira? A terceira, no último versículo, fala da mão forte e do grande espanto que ele demonstrou aos olhos de todos Israel. Isso aponta para a liderança dele durante os 40 anos no deserto. Perfeito. Ele não foi um mensageiro passivo, foi um líder poderoso, visível e às vezes até temível, que guiou a nação através de crises inacreditáveis. Fome, sede, ataques inimigos, rebeliões internas. Tudo isso. As notas da Holman descrevem isso como um magistério incomparável. Ele era legislador, profeta, juiz e líder militar, tudo numa pessoa só. Então, quando a gente junta tudo isso, a imagem que fica é de um final de vida agridoce, né? Sem dúvida. Tem uma tragédia pessoal ali, a de não poder entrar na terra. Mas, ao mesmo tempo, é um triunfo para o povo dele e um testemunho da sua grandeza única. É isso. A morte dele não é uma fraqueza. Seu túmulo é um mistério proposital. E sua sucessão é perfeitamente orquestrada. O legado dele, no fim das contas, não é uma estátua. Não é um túmulo que as pessoas possam visitar ou uma dinastia. O legado dele é a Torá, a lei que ele transmitiu e essa relação única com Deus. Ele se torna o profeta por excelência. O padrão pelo qual todos os profetas futuros seriam medidos. E, de certa forma, a ausência física dele força o povo a se apegar à sua mensagem, não à sua memória ou à sua pessoa. Fico pensando nisso. Essa ideia de esconder o túmulo é muito poderosa. É uma luta contra a nossa tendência humana de venerar o mensageiro em vez da mensagem. E isso nos deixa com uma questão interessante para refletir, não é? O texto deliberadamente apaga o local de descanso de Moisés para que o foco permaneça nos seus ensinamentos. Exato. E isso me leva a uma provocação final para quem nos ouve. Como o legado de uma pessoa, ou mesmo de uma ideia, é fortalecido quando ele é desassociado de um lugar físico, de uma relíquia, de um monumento? É uma ótima pergunta. Será que, ao nos forçar a abandonar a busca por um túmulo para venerar, o texto nos convida a encontrar Moisés não em um local em Moabe, mas dentro dos princípios e leis que ele deixou? O que isso nos diz sobre a durabilidade das ideias em contraste com a memória, muitas vezes frágil, de figuras carismáticas?